Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Estamos aqui, eu, Gisele, Nassif Couto, como sempre, como toda semana, para trazer assim, as análises mais precisas e os assuntos mais quentes. Olha aí o cara, hein? Tá parecendo aqui Jovem Pan. Vou começar aqui começando pelo Cláudio Couto, tal. O presidente Lula aí anunciou ontem, parece ter sido uma agenda assim marcada de última hora, né? Assim, tipo assim, o Trump ligou e falou, ó, apareceu um tempinho aqui na minha agenda, dá um pulo aqui para a gente conversar, porque ontem o governo anunciou que nessa próxima quinta-feira, finalmente teremos o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump, que tinha vindo sendo adiado, a razão, obviamente, dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, embora também até agora não esteja muito claro qual é a agenda. Você sabe mais ou menos as linhas gerais do que vai conversar, mas me parece, Couto, que esse encontro é mais um que, neste momento, é mais para produzir uma foto para os dois lados. No caso do Trump, talvez para desviar um pouco a atenção, no caso do Lula, para parecer que ele ainda está negociando, depois de algumas semanas sendo muito crítico em relação ao presidente dos Estados Unidos, e não está claro assim, qual é exatamente a agenda que pode ser avançada, de fato. A gente tem alguns assuntos na mesa, claro, né? Resolver de vez o assunto do tarifaço, se fica do jeito que está, se reverte, se terras raras entram nessa conversa ou não, e a tal cooperação de crime organizado. Mas o que você acha que teremos desse encontro? Olha, acho que essa pauta que você mencionou, Sérgio, é a que faz sentido a gente imaginar que vai ser discutida, pelo menos alguns itens dessa pauta, né? Não necessariamente tudo isso aí será recoberto. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que é o seguinte, né? Que nesses últimos meses, pelo menos nesse último mês e meio, né? Com toda essa confusão que o governo Trump, junto com o governo de Israel, produziu ali na região do Oriente Médio, muito se falou que o Brasil tinha saído, digamos, da esfera de preocupações imediatas do governo americano, né? Que talvez o Trump tivesse mais coisa com que se ocupar do que propriamente ficar pensando naquilo que ele teria como contencioso com o Brasil ou com um possível acordo, né? Com espaço ali para alguma negociação para, digamos, trazer o Brasil mais para a esfera americana do que para a esfera chinesa, a própria questão dos metais críticos e dos minerais críticos está colocada aí. Enfim, eu acho que o ponto importante parece que o Brasil não estava tão fora assim da órbita de preocupações do governo Trump como a gente imaginava, porque se não fosse assim, não teria ocorrido essa chamada e ainda assim, ainda por cima, né, em cima da hora, né, porque chamar em cima da hora mostra talvez uma preocupação de resolver algum tipo de assunto de ordem urgente. Muito embora, quando se trata de Donald Trump, a gente sabe que algumas decisões e algumas iniciativas nem sempre têm um lastro muito claro na racionalidade ou em preocupações que façam muito sentido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mais importante é isso, é observar o seguinte: o Brasil continua estando na pauta mais imediata dos Estados Unidos. E ao estar aí, eu acho que a gente tem motivo para se preocupar, né? Porque a gente também não sabe o que pode exatamente esperar em termos de negociação do que o Trump vai propor aí. É possível que queira aquele seu estilo tradicional, fazer algum tipo de imposição como forma de extrair uma negociação depois, né? Criar um problema para depois tentar encontrar algum tipo de saída. Né? Eu acho que é uma incógnita, né? O desfecho que isso vai ter. Mas eu apostaria que alguns desses itens da pauta que você mencionou, particularmente a questão dos minerais críticos, vai estar no centro da conversa. Acho que outros assuntos talvez sejam secundários, mas estamos no campo da especulação, né? Já que não foi divulgada a agenda e dado o imediatismo aí dessa, dessa reunião, né? Da agendamento dessa reunião, a gente não tem muito o que fazer aqui senão especular. Agora, Gisele, me parece que, e aí pensando um pouco do lado do Trump, porque também, aparentemente, há um interesse do presidente dos Estados Unidos, depois do Lula, se reunir, ter uma nova rodada de conversas com o Xi Jinping e com Putin.
Você acha que esse movimento do Trump é, de alguma forma, para fugir um pouco dessa agenda que anda muito ruim para ele, né? Obviamente, ele sempre se aproveita da situação dos atentados, né? Consegue se colocar como uma vítima da situação, em certa medida era, mas a gente sabe também o que levou a isso, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue sair dessa encalacrada do Irã, né? Não tem nenhuma solução à vista e parece estar buscando uma outra agenda também, para desviar um pouco o foco da situação. Aliás, hoje saiu um relatório da inteligência dos Estados Unidos dizendo que até o momento, depois de tudo que aconteceu nesse mais de mês de ataques, tanto dos Estados Unidos como do Irã, de Israel, a capacidade de ter obliterado, como eles diziam, o programa nuclear iraniano, o efeito foi baixíssimo, quer dizer, é, foi muito bombardeio para nada, no fundo, né? Não sei como que essa questão vai ser colocada aí nesse encontro aí do Trump com o Lula, mas é a grande questão da hora aqui dos Estados Unidos. A China está super feliz, acho que a China o fato mais importante da China foi ele estar rompendo com a Europa, o Trump, né. Então, a OTAN ter acabado, para a China isso é mais interessante pensando no rearranjo das forças globais pós-Segunda Guerra. O Trump se reunindo agora com os Estados Unidos, retoma aquela agenda da doutrina Douro, né. O Brasil não está dentro do projeto Volt, então, até com relação a terras raras, eu tenho dúvidas, mesmo conjecturando aqui para onde se vai. A gente no programa passado falou muito da força subnacional com que os Estados Unidos está se envolvendo com terras raras, né? Menos por uma política, claro, tem a política de Estado, tem o banco ali dando todos os subsídios, mas essa negociação está acontecendo de outro jeito, empresa a empresa, né? Mesmo o Brasil ainda não tendo a questão das terras raras bem regulamentada no Brasil, ainda está patinando nisso, então é difícil a gente ver o que vai acontecer nesse sentido. Eu acho que a retirada das tropas dos Estados Unidos da Alemanha é bem emblemático nesse momento para a gente pensar também no Trump e no Lula. Cada vez mais a gente entende a política externa norte-americana mais guiada por atritos pessoais do que por uma estratégia de longo prazo. Então, eu acho que aí a gente volta a falar também do Lula, que tem uma oportunidade de retomar a química com o Trump, de alguma forma, um momento muito delicado e muito crítico entre Brasil e Estados Unidos, como o Couto colocou. O principal fato, depois que a gente começou a era em abril essa agenda deles, né, isso foi se postergando, eu acho que muito por conta da guerra do Irã, sim, né, até a agenda dele com relação a Cuba, que ele falava, a gente viu que ele tá postergando. Eu acho que houve, e pelo menos os bastidores, uma grande esforço do Itamaraty de fazer essa agenda, conforme ela ia se postergando. Estava falando em junho, julho, e agora a gente viu que ela foi marcada. Acho que a gente só vai saber a agenda quarta-feira à noite, se a gente se basear em outras reuniões de estadistas com o Trump. E eu acrescentaria também que o que me deixa um pouco apreensiva nessa reunião, talvez não seja a postura Trump e Lula, porque eu confio muito no Lula, mas duas coisas: perguntas desconfortáveis de jornalistas, de coisas que não estão na agenda, a margem, por exemplo, virá nessa pós, depois que eles conversarem de portas fechadas, e atores outros que podem melar um pouco essa conversa. A gente viu ali o J.D. Vance interferindo bastante na conversa dele aí com outros chefes de Estado. Dessa vez eu apostaria no Rubio. O Rubio vai ficar sentadinho ali do lado do Trump, mas certamente o Trump vai abrir para o Rubio falar, porque se trata de América Latina, e a gente tem conjecturas aqui do quanto o Rubio tal não está alinhado com os bolsonaristas. Então essa é a figura que está mais me chamando a atenção, assim, de como vai ser. Agora, Nassif, eu queria levantar um outro ponto, assim, já pensando do lado do Lula, né? Eu queria só, sobre terras raras, fazer um registro. O Lula vai estar nessa viagem na quinta-feira e o Congresso, a Câmara dos Deputados está marcando para quinta-feira a análise do relatório do Arnaldo Jardim,
que é uma das coisas mais obscenas que a gente viu na história brasileira de entrega dos bens. Assim, o projeto de terras raras do Arnaldo Jardim não só não estabelece nenhum marco regulatório que defenda os interesses nacionais, como ainda prevê financiamento e redução de impostos para quem explorar terras raras do Brasil sem nenhuma outra contrapartida. Então, e aparentemente o governo não vai se mexer para tentar impedir ou pelo menos interferir ou mudar esse relatório, ao menos nesse momento. Nassif, eu pergunto o seguinte, eu levantei esse ponto porque é o seguinte, aparentemente essa agenda com o Trump também vem a calhar com o Lula, porque tudo indica nesse momento, ou por hora, vamos dizer assim, o governo resolveu virar a página, de tocar a bola para frente e apostar em uma agenda positiva e não no confronto, tanto no caso do Messias, quanto no caso na derrota do Messias, quanto no caso da dosimetria. É isso? Eu acho que o que está em jogo aí é essa questão da mina aí de Goiás e as minas lá de Poços de Caldas aí de terras raras. Aí, aparentemente, as empresas australianas são empresas aventureiras lá, são jogadas de mercado, empresas de capital mínimo aí que conseguem a lavra e depois negociam com empresas maiores, né. E nesse momento você tem uma pressão para que se impeça, digamos, a venda para essa empresa americana que tem capital do Departamento de Estado e tem capital de parentes aí do Trump também. Então eu acho que é por aí que eu acho que um lado que não vai ocorrer vai ser a confrontação, que o Trump já percebeu que quando confrontado, o Lula cresce, mas vai ter conversas aí, pressões diplomáticas, digamos, em relação a terras raras. É impressionante, hoje o PT está mandando um substitutivo para esse projeto indecente aí do Arnaldo Jardim, porque o governo até agora não fez nada, não fez nada. A gente tem um governo totalmente paralisado em relação a temas centrais, né, são temas que o Lula tem feito discurso aí, falado da importância das terras raras e da importância para a reindustrialização do Brasil, o grande salto do Brasil, aquilo que o pessoal que conhece os modelos de industrialização tem apregoado. Ele pega o bordão, mas não toma atitude. Não toma atitude. Você tem desde dezembro aí uma tentativa. Outro dia eu conversava com uma pessoa lá do Palácio sobre terras raras mesmo. Diz que não, sobre a NIB, a Nova Indústria Brasil. Diz que o Lula chegou lá numa roda e perguntou o que tinha de Nova Indústria Brasil, ou seja, esse período todo, ele ficou ausente dos problemas diários aí de políticas públicas, ficou muito dedicado à política internacional, com enorme sucesso aí, é um personagem que é aplaudido em qualquer lugar que vá, mas aquele ficou, abandonou aqui e deixou por conta do Rui Costa, que não é propriamente não tem uma visão de estadista ou uma visão técnica, como tinha, por exemplo, a Dilma Rousseff, né. Então, você vai ter agora o governo sem ter definido ainda como que vai ser a política de terras raras, certamente vem uma pressão por aí para que nessa política se aceite aí essa coisa indecente do Arnaldo Jardim, que é a venda de minérios puros aí, sem tratamento, sem nada, né. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, de quem o Lula tem a quem o Lula aprecia e a quem o Lula acha importante na discussão da sucessão ao governo do Estado de Minas Gerais, embora essa situação do Messias, a rejeição do Messias, tenha embolado muito o jogo lá em Minas, o Alexandre Silveira está afinado com o Arnaldo Jardim, né? E outros integrantes do governo estão afinados com o Arnaldo Jardim. Então, o Lula faz um discurso e o governo Lula vai por um caminho diferente. E o Silveira é um dos personagens do governo que coloca obstáculos a qualquer outra discussão que não seja esta do tipo que está defendendo o Arnaldo Jardim. Então, é um problema que precisaria ser resolvido, mas aí, nessa altura também, a falta de comando é total, né? Está todo mundo já no modo eleição, ninguém está pensando nessas coisas, mas é isso. O Lula vai conversar com o Trump, e aí a gente nem sabe mais se o Trump precisa
de um aceno do Lula, já que o Congresso está prestes a entregar para o Trump o que o Trump quer. Porque se esse projeto do Arnaldo Jardim passar, é tudo que os Estados Unidos quer, certo? Você vai poder comprar minas aqui sem nenhum outro tipo de compromisso, sem compromisso com conteúdo nacional, com transferência de tecnologia, nem pagar imposto vai, né? Ou vai pagar menos imposto do que deveria. Então, essa é um pouco da situação. Mas eu vou voltar ao ponto, Nassif, Couto e Gisele, que é justamente essa, assim, essa sensação de que também, depois das derrotas da semana passada, tanto com a rejeição do Messias quanto com a aprovação da dosimetria, o governo Lula resolveu, aparentemente também está tendendo a não ir para um confronto, ou seja, não apresentar um novo nome para o Supremo, não fazer um questionamento da dosimetria. Vamos lembrar que a forma como foi aprovada a dosimetria era por si só já inconstitucional, porque você separou uma parte da outra, você não fez um veto integral, você fez um veto parcial, isso por si só já é um caso de inconstitucionalidade. Mas a gente não sabe à altura qual é o clima no Supremo, e o Supremo precisa ser instigado também para tomar uma decisão. Talvez o PSOL, a Rede façam isso, mas o PT até agora não decidiu se fará ou não. E aí a pergunta, começando pelo Couto, você acha que essa é a melhor estratégia? Ou seja, bola para frente e vamos pensar numa agenda positiva para ver se superamos esse momento de derrotas, pensando do ponto de vista do governo, claro. Olha, acho que talvez de imediato possa ser, né? Eu quero dizer o seguinte: você não precisa ter uma reação agora, né? No calor do momento. Você pode aguardar um pouco a poeira baixar, analisar melhor o cenário e ver qual é o melhor, né, encaminhamento para essa situação um pouco mais à frente. Porque o governo ainda tem alguns temas importantes que ele deseja ver aprovados no Congresso nesse ano. O cenário, evidentemente, ficou muito hostil depois dessa decisão tomada, né, ali no âmbito do Senado, chefiada pelo Alcolumbre. Muito embora a gente possa até discutir, e a Marjorie Marona escreveu uma excelente coluna ou artigo na Carta Capital, essa semana que passou, analisando a decisão tomada no Senado. Acho que ela consegue montar um quadro muito amplo, muito complexo e completo de tudo aquilo que aconteceu. E ela mostra o seguinte, que também a indicação do nome, pensando em como ocorreram indicações anteriores, ela talvez não tenha sido estrategicamente a mais adequada, ou seja, o presidente dispunha de uma base muito frágil no legislativo, se é que pode se chamar de base propriamente. Ele já havia indicado 2 nomes da sua preferência pessoal, havia uma sinalização clara, né, de que havia uma preferência pelo nome do Pacheco, e ainda assim o presidente insistiu em indicar um nome seu, lidando com uma figura sabidamente problemática, que é o Alcolumbre. A gente viu como ele procedeu lá atrás, por exemplo, no caso envolvendo o André Mendonça, que ele segurou por meses a sabatina, né? Em outras ocasiões, também na presidência do Senado, sempre querendo vender muito caro, qualquer tipo de coisa. Talvez um pouco mais de conversa tivesse sido melhor ali. Já que não houve e veio essa derrota, que tem uma dimensão histórica, tendo em vista o inusitado dela, já que a gente não tinha qualquer situação desse tipo desde do início da República, né? Quer dizer, a última vez foi no século XIX, durante a República da Espada, em uma circunstância muito particular. Eu acho que talvez tomar uma decisão de afogadilho agora seria a pior das escolhas. Então, aguarda, né? Aceita a derrota num primeiro momento, pelo menos dá demonstrações dessa aceitação, espera para ver o cenário, espera também o desenvolvimento da campanha eleitoral, né, para ver como é que vai progredir aí a avaliação do governo, a chance de reeleição do presidente. Hoje o cenário também não é dos mais alentadores para o governo, embora esteja longe ainda de ser um cenário desastroso, né, mas é um cenário muito mais complicado do que aquele que se vislumbrava no final do ano passado e mesmo no começo desse ano. Então eu acho que a estratégia de aguardar para depois decidir é a melhor, mesmo que seja para retalhar no limite, né? Porque se for para retalhar, você não precisa retalhar imediatamente, né? Já diz o adágio, né, que a vingança é um prato que se come frio. Então não precisa ser feito agora, né? Pode ser feito um pouco mais adiante. Mas o governo ainda tem coisas importantes a resolver no Congresso. Com relação especificamente ao veto do PL da dosimetria, que eu gosto de chamar de PL da pizza brotinho, né? Porque a pizza família era a anistia geral. Esse aqui é a pizza brotinho, né? Você anistia um pouquinho.
né? Mas anistia do mesmo jeito. É uma garantia de impunidade, evidentemente, para os golpistas, das suas várias matizes. Com relação a isso, acho que o presidente tem uma solução do que ele pode fazer agora, sem criar grande atrito com o Congresso, mas mostrando a sua posição, deixando clara a sua posição, que já tinha, claro, sido colocada pelo veto, mas que pode ser reiterada agora como? Não promulgando a lei. Porque o presidente pode não promulgar a lei. Ao não promulgar a lei, compete ao presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ou seja, Davi Alcolumbre, ele promulgar a lei. Isso pode ser feito, né? Isso já ocorreu em outras situações, com o próprio presidente Lula, né, num passado relativamente recente. Eu me recordo de uma situação lá atrás, ainda também no governo Fernando Henrique, né, quando se tentou aprovar ali uma autoanistia para os parlamentares por crimes eleitorais, e o Fernando Henrique vetou, no fim das contas o veto foi derrubado, o presidente fez o quê? Ele simplesmente optou por não promulgar a lei, coube o ônus de promulgar esse tipo de regra ao presidente do Congresso. Acho que nisso está dentro da medida e eu acho que é uma tomada de posição clara. Nassif, só um detalhe antes, só para lembrar que, bem, conversas desses dias aí, informações circularam que os trackings do PT teriam registrado uma alta do presidente Lula depois desses dois movimentos do Congresso, né? Cerca de 4 pontos percentuais, depois tanto da derrota do Messias quanto do PL da dosimetria, da derrubada do veto, a ver. Mas, Nassif. Eu acho que ocorre aqui um movimento paradoxal, aí, inclusive da mídia, aí, né? Você tem esse antilulismo aí que é uma coisa irracional. Então você vai chamando o bicho-papão aí contra o Lula. Vai chamando o bicho-papão, vai chamando o bicho-papão. Daí o bicho-papão, quando mostra a bocarra dele lá, você leva um susto. A gente está percebendo isso em alguns veículos, alguns grupos, o grupo, na Globo principalmente, aí você está percebendo claramente isso aí. Você não tem mais aquela unanimidade terrível, avassaladora, ditatorial, fascista da Lava Jato, em que todo mundo que estava num grande veículo tinha que ser contra a Lava Jato, quem ousasse fazer o contraponto era defensor da corrupção. Contra não, a favor da Lava Jato, né, Nassi? Quem ousasse ser contra a Lava Jato era a favor da corrupção. Isso. Bom, e hoje o que aconteceu é que muita gente aprendeu com a loucura que foi lá, pessoas que achavam que iam ter aquele sucesso fácil, né? Quando você fala da corrupção assim, quanto mais você berra, mais você tem um sucesso aí, porque os outros lados estão calados, né? Quando passou a fase da Lava Jato, você sentiu aí, eles sentiram a barra pesada que foi em cima da própria imagem dele. Então hoje você tem um jogo dentro onde o jornalismo de televisão é só de opinião, né, questão de economia, não tem reportagem mais. Mas o que você vê não tem mais aquela unanimidade. E à medida em que vai chegando as eleições, eu acho que esse fator porque fica todo mundo querendo desgastar o Lula, esperando aparecer lá o Ciro Galahad, lá da terceira via, que não vai aparecer. Então, num determinado momento, vão ter que fazer a escolha direta, aí ou Lula ou Flávio Bolsonaro, né. Então eu tenho a impressão que essa questão da votação do Congresso, que foi uma pancada no Lula, ao mesmo tempo ajudou a acordar também parte da opinião pública sobre a loucura que é você permitir uma ditadura aí de um Congresso que tem 70 parlamentares envolvidos em propinas aí das emendas secretas, né. Eu acho que é por aí que pode dar para entender essa melhoria de imagem aí, porque por ação do governo não tem o que justifique, né. Mas assim, ele claramente está aí nessa série de anúncios, né? Você teve ontem o desenrola, aliás, a gente vai falar desse ponto mais tarde. Tem essa reunião com o Trump, que ele pode posar assim, eu não estou em conflito, eu quero negociação, eu sou um negociador e tal. Tem ainda 6 por 1, né? A ver se essa situação toda não vai também azedar o clima. O governo também ali demorou a mandar a urgência do projeto. O Mota quer avançar com isso até fim de maio. Também ver essa situação. Essas são, por enquanto, as apostas do governo, né? Se bem que a pesquisa foi especificamente depois da É o track, né? É o que se pegou naquele track também que é aquilo, né? Você vai renovando todo dia, varia bastante, porque na verdade você vai colocando dados novos, recentes em relação a comparativos com os anteriores e tal, seria um indicador, né?
De qualquer forma, o que a gente tem nesse momento é um cenário paralisado. A gente tem um monte de pesquisa apontando a mesma coisa, né? Um cenário, neste momento, solidificado, um empate técnico entre o Lula e os outros, né? O Lula e aparentemente qualquer um. Até hoje, até o Ciro agora empata com o Lula, segundo. Levando em conta aí que os outros estão sendo poupados aí, ainda não entraram no jogo de levar pancada, né, então Não, não. Não, e a gente tem aí, por exemplo, a gente pode falar também, porque nós estamos aí essa escalada do beliscoso Romeu Zema, né? Que todo dia agora inventa uma nova. Ele assim, ele se supera a cada momento, né? A cada mergulho é um flash, né? é inacreditável. Para trabalho infantil, a gente sabe, né? É isso aí, né? Eu acho que devia até ir mais longe. Acho que o negócio, por exemplo, bebê, esse negócio de ficar o leite materno, tal, nada. Nasceu, já coloca no chão, ele que se vire para comer e se virar para trabalhar e ter o próprio sustento, porque senão cria a esquerda, cria esses vagabundos aí, né? Eu não ouvo bem as críticas, viu. Não, é um negócio doido, né? Que essa mania da extrema-direita, quer dizer, defende a vida até um certo momento, né? Até quando está na barriga. Saiu da barriga, a vida não vale mais nada. Aí é isso. Não tem que ter proteção nenhuma. Mas, Gisele, você não vai escapar dessa conversa, não vou te fazer uma pergunta direta, eu sei que você está aí nos Estados Unidos, mas é o seguinte, você acha que o presidente Lula deveria indicar já um novo nome para o Supremo ou deveria esperar para ver? Eu vou dar uma resposta feminista, posso? Claro, sempre. Mas muito bem. Eu fiquei bastante incomodada com a indicação do Messias, eu fiquei bastante incomodada com a primeira pergunta que fizeram para ele no escrutínio no Senado, que foi sobre aborto, já que a gente está falando aqui do beliscoso, de crianças e de vida. Acho que o Lula errou muito nessa indicação, acho que houve uma pressão muito grande da sociedade por uma mulher, por uma negra. A gente vai ficar sem nenhuma mulher em breve no Supremo. Acho que essa representação é muito importante, acho que era uma chance dele demonstrar que aquela subida no Palácio do Planalto com diversidade representava alguma coisa de fato. Eu acho que tinha uma lista enorme de mulheres muito interessantes, se nenhuma fazia parte do seu entorno próximo, esse é um problema de relacionamento do Lula e não das mulheres. E acho que talvez se ele tivesse indicado alguém vindo desse clamor social, ele ia ter ganhos interessantes políticos com isso, porque a base dele é feminina. A gente já tem muitos estudos indicando quantas mulheres estão mais tendendo à esquerda e os homens à direita, em vários níveis. É uma base de apoio importante para o Lula, e ele resolveu ignorar isso, e talvez com isso essa comoção, se fosse explorada pelo Lula, poderia gerar também algum constrangimento para os senadores. E isso não aconteceu com o Messias, ele foi terrivelmente evangélico. Claro que tem outros fatores aqui pesando sobre isso, mas que os meus colegas já explicaram melhor do que eu posso, mas esse é o comentário que eu queria acrescentar. Não, tá certo. Lembrar também que o Planalto também anda chateado porque acha que foi induzido ao erro pelo Messias, né? O Messias insistiu dizendo que tinha votos e, na verdade, o apoio que ele construiu, que parecia ser uma vantagem, se tornou uma desvantagem por conta da apuração do Banco Master, que é a sua associação com o André Mendonça, né? Eu, Nassif, desconfio, obviamente, dessa história de que o Alexandre de Moraes foi decisivo. O Alexandre de Moraes é como o Papa, né? O Papa não tem exército, o Alexandre de Moraes não tem voto no Senado. O que é a posição do Alexandre de Moraes serviria? Agora, o fato é que o Alexandre de Moraes tem no André Mendonça não um adversário, tem um inimigo, né? Ele vê o André Mendonça como alguém interessado em fazer a agenda de quem quer a cabeça de alguns ministros do Supremo. Mas, assim, daí até uma influência no Senado me parece um tanto exagero. E levar em conta também que o próprio Gilmar apoiou o Jorge Messias aí. Então, não, ali essa questão do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, ele tem os interesses dele lá, não é flor que se cheire, ele como ministro da Justiça do Temer, eu lembro do carnaval que ele fazia. Agora o papel dele para segurar o golpe foi uma coisa histórica, ainda vai ser contado em detalhes aí, sabe.
Lá atrás, quando perceberam que o Bolsonaro caminharia para um golpe aí, o Toffoli abriu o tal do inquérito do fim do mundo aí. O Alexandre de Moraes pegou um conjunto de policiais da confiança dele e começou a montar estratégia lá atrás. Quando o golpe veio, ele e cá para nós, com uma coragem pessoal fantástica, porque ameaças a ele, a família dele. Agora, o grande problema da análise política nesses ambientes conturbados é que você não pode dizer que o Alexandre de Moraes tem essas qualidades e tem esses defeitos. Então, pô, o Alexandre de Moraes é o cara que fez isso, que tem esse contrato que é indecoroso. Não tô Mas, se for levado do ponto de vista de política estratégica, a aliança dele, Gilmar, Flávio Dino, com o governo não é uma aliança partidária, é uma aliança em defesa da democracia, é uma frente em defesa da democracia. E a ingenuidade do próprio governo, quando começou a Lava Jato 2, é impressionante. Porque começa a Lava Jato 2, o que acontece? Você tem lá a prisão do Vorcaro, de repente sai matérias no Globo dizendo que, no celular do Vorcaro tinha o contrato com a esposa do Alexandre de Moraes. Mentira, não o contrato é verdadeiro. O que estava no celular é mentira. Ou seja, aproveitaram aquele rebuliço e vieram outras fontes alimentar de informação contra o Alexandre de Moraes e contra o Supremo. Então, e depois aparece a questão do Toffoli também. O Toffoli, o grande questão é o seguinte: ato de ofício. O que eles fizeram objetivamente que beneficiou o Master? Até agora não tem nada. O Toffoli vinha se comportando de uma forma correta como relator do Master. Daí você começa aquele jogo que a gente conhece, né? Mal-estar na Polícia Federal, mal-estar no fulano de tal, mal-estar, que é uma sacanagem. O pessoal tá precisando de um antiácido, né, Nassif? É um Lufital, um Lufital. Principalmente lá no clube militar. Antes era militar. São as duas maiores manipulações, o mal-estar e as 6 fontes. Segundo 6 fontes, rapaz, essa discussão é tão maluca que eu fiz um artigo ironizando. Eu falei, eu consultei 15 fontes e tiveram algumas pessoas de ultra-esquerda falando era mentira que tivesse as 15 fontes. O Mino sempre repetia uma frase do Raimundo Fauro, né? Às vezes não seja muito irônico, senão as pessoas não entendem, as pessoas têm dificuldade de entender. Pois é, eu tive que entrar no perfil do cara e falar, fulano, a próxima vez eu vou colocar um emoji assim, que é ironia, um negócio desse. Não, tem que colocar um kkk. Então, esse jogo agora de tentar afastar, de demonizar o Alexandre de Moraes, tentar afastar, você tem é um jogo muito mais sutil. E lá atrás, quando começou esse jogo, o Lula sai e dá uma declaração, porque o Alexandre de Moraes tinha que pensar na sua biografia, em vez de ficar quieto na época lá, né? E aí depois o PT também saiu com essa da defesa de uma reforma do judiciário. Não, tudo bem, mas a reforma do judiciário não é o maior problema que o Brasil vive nesse momento, né? Não, e permitiram com isso aí que todo o caso do Márcio virasse um caso do Supremo Tribunal Federal, pô. Você não ouve mais falar de Centrão, não ouve mais falar, é Supremo Tribunal Federal. Caíram na armadilha mais besta do mundo aí, depois de Mensalão, depois de Lava Jato, não aprenderam nada. Sobretudo o Alessandro Vieira, naquele relatório indecoroso, né, Sim. Decoroso. ele transforma a CPI do crime organizado na CPI do STF. E não menciona um chefe de organização criminosa. Pois é, essa é realmente ridículo. Aliás, a gente está vendo aí, né, as últimas informações é que o PCC adotou estratégias do Comando Vermelho aqui em São Paulo, né? Está cobrando, né? Está fazendo gatoné, essas coisas todas, né? Quer dizer, Diversificando o portfólio, né? que o PCC não tinha, né? Essa atuação típica miliciana, né? Você vê, interferência aí no comandante da Polícia Militar, do Tarcísio aí. Que é o nosso herói. Não, mas eu só encerrando esse ponto é o seguinte: só me espanta esse negócio que o pessoal hoje gosta de chamar de narrativa, né? Narrativa, tal, que é uma das palavras que eu odeio, porque Pedro Malazarte era bom de narrativa, viu? mas a história de que o Alexandre de Moraes tivesse um peso, quer dizer, foi um colúnio do Alcolumbre com o bolsonarismo, e aí, de repente, quem articulou a queda do Messias foi o Alexandre de Moraes. Eu quero saber, mas com que poder? Ô, Sérgio, tem que. A lógica de raciocínio em Brasília é o seguinte: eles veem as consequências primeiro
e a partir das consequências, eles analisam os responsáveis. Agora, quando o caso tem múltiplas consequências, por exemplo, qual é uma consequência dessa votação? O empoderamento do Congresso. Qual que é o risco que se tem com o empoderamento do Congresso? Impeachment de ministro. Quem que é o mais ameaçado? Alexandre Moraes. Então, como é que fica ele dando tiro no próprio pé? Pô? Aí parte para a ideia de que é um acordo com o Columbre, para o Columbre salvar o pescoço dele, man. Eu queria levantar um outro ponto aqui, depois a gente vai voltar ali para alguns assuntos internacionais, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o Cláudio Couto, que é o seguinte: aí também está circulando nessa ideia de que o governo Lula virou um pato manco, né? Que é essa velha expressão vinda da política dos Estados Unidos, que é um presidente em fim de mandato que já não manda, né? Você vê essa situação? Você acha que o governo Lula chegou a esse ponto de ingovernabilidade? Não, acho que de ingovernabilidade não. Mas é claro que essa foi uma decisão que fragilizou o governo. Essa da derrubada do nome do Messias. Acho que foi uma derrota grande, né? Tem um efeito ali de uma certa desmoralização até mesmo do governo, mas o governo não acabou, o governo ainda pode, inclusive, tentar iniciativas. Eu não acho que com esse Congresso é muito fácil. Já não era antes, né? Só que ficou pior agora, né? Agora, daí a ser pato manco, vai uma distância, porque tem eleição pela frente e o presidente concorre à reeleição, né? E concorrendo à reeleição, ele ainda está dentro do jogo. E aí o que vão fazer se ele ganha de novo? Né? Vão transformá-lo num pato manco por 4 anos? É meio complicado. Então eu acredito que pato manco ainda talvez seja um termo forte, né, para a gente definir. Pode ter alguns elementos que os patos mancos também têm, né? Um governo com dificuldades de fazer andar a sua agenda no legislativo, né? Um governo que gera uma percepção disseminada pela sociedade de que é um governo que está fragilizado. Isso tudo é verdadeiro, mas não é um governo inviável, não é um governo que já não tem condição de avançar com nada. Então eu acho que a situação ainda não é essa. Claro que se consuma um cenário eleitoral de evidente derrota do presidente, aí, claro que você pode falar disso. Mas a gente não está nesse cenário. Então, eu acho que é esse o fator que não permite classificar o governo Lula como um pato manco ainda nesse momento, né? Há quem deseje que seja assim, mas eu acho que a realidade é um pouquinho mais complexa do que isso. Porque também a gente precisa lembrar que o jornalismo brasileiro tem um cacoete que é misturar análise com desejo, com vontade própria, não, Nassif? E tem o fato de que os candidatos atuais aí da direita, nenhum virou alvo ainda, né? Porque o tema agora é o governo e Supremo, né? Mas quando começar a campanha, eles vão entrar no foco também, né? E daí a gente vai ter que ver até que ponto que eles têm estrutura aí para... Porque é muita coisa, né? Quando você pega o Flávio Bolsonaro, gente, a história do Flávio Bolsonaro, mas você vê as complexidades, né? Você vê as acusações contra o Lula na Lava Jato. Nenhuma tinha fundamento aí, era uma forçação de barra e tudo, mas para o cidadão comum, não. Ele foi varreram para baixo do pano. Quando você pega o Flávio Bolsonaro, o negócio das rachadinhas, o negócio da lavagem de dinheiro, as rachadinhas, o próprio Gilmar livrou ele lá do inquérito do Supremo. Era uma coisa comprovada. Você tinha fotos lá das pessoas que iam pegar o dinheiro no caixa eletrônica, né? Quando você compra a tal da loja de chocolate, lavagem de dinheiro. Não era só boa gestão, não, Nassif? Eu fiz um estudo aí em cima do que ele faturava, para tentar, e daí medir quanto que precisava vender de chocolate e, a partir disso, quanto que precisava comprar de chocolate para trabalhar. Já seria a maior loja de chocolate da América Latina, das 3 Américas aí, sabe. Agora, tudo isso aí, como são, esse discernimento não chega na opinião pública, porque a imprensa não passa. A imprensa esconde algo e enfatiza outro, né. Mas eu tenho a impressão que com horário gratuito e tudo vai dar para mostrar, né. Agora, Gisele, voltando aqui sobre o ponto pato manco, a gente vê aí o Trump, voltando também aos assuntos internacionais, o Trump novamente chegando a um piso assim muito preocupante para ele de popularidade, uma eleição complicada, mas ele fez aí uma manobra, aliás, com a ajuda do Supremo Tribunal, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu queria saber se essas mudanças que foram feitas aí no sistema eleitoral, que de certa forma, ou em grande medida, vão restringir votos de minorias, o quanto isso
pode beneficiá-lo e mudar o jogo, ou pelo menos o prognóstico para as eleições de novembro aí no Congresso. Antes do Trump virar um pato manco, tem as eleições de meio de mandato, né? Então ele tem que não ser empichado, enfim. E a contribuição da Suprema Corte foi, pensando em termos democráticos, para mim, 2 fatores importantes da derrocada estadunidense. O primeiro, a Suprema Corte, essa mesma, que deu imunidade absoluta a Trump, que permitiu que ele fosse candidato. E agora a pá de cal, com essa decisão da Suprema Corte de praticamente deixar nulo a seção 2 dos direitos de voto, que fizeram tanta diferença nas últimas décadas nos Estados Unidos. Por que eu digo pá de cal? Para mim estava pensando em como chamar essas eleições dos Estados Unidos. Para mim vai ser passa a ser em 2026 talvez uma eleição híbrida, porque geralmente as eleições de meio de mandato, elas são referendos sobre Trump, sobre economia, sobre, aqui nos Estados Unidos, comparecimento eleitoral, já que o voto não é obrigatório. Essa, do jeito como foi feito, eu diria que é parte referente sobre Trump e parte sobre a nova engenharia institucional que a Suprema Corte colocou. Então, eu colocaria uma eleição híbrida. Tamanho é o impacto na democracia estadunidense dessa decisão. Ou seja, os democratas podem ganhar no voto nacionalmente, mas eles perdem na distribuição de distritos. Antes a decisão da Câmara dependia muito desse cenário político, né? E agora muito menos, porque os republicanos vão compensar no número de cadeiras que eles vão aumentar. Isso é uma loucura. O impacto não vai ser ainda tão grande nessa eleição, porque essa decisão demorou, né? Mas a Suprema Corte já tinha se manifestado oralmente sobre isso e já tinha ficado claro que era isso que eles iam fazer. E agora veio a decisão final. Muito perto das eleições, uma loucura. O Tennessee, por exemplo, que já tinha começado as primárias e enviado até cédulas, já voltou atrás, cancelou as primárias, então vai se beneficiar primeiro desse mapa com essa nova decisão da Suprema Corte, para depois fazer as primárias de distritamento. Falei da Louisiana, Tennessee, Alabama, estados do Sul, vão todos entrar nessa corrida. Chegou ao ponto de estados agora do norte democratas falarem em redistritamento também, porque você cria essa abertura também, apesar de que para os democratas vai ser um pouco mais limitado, porque os democratas, em geral, os estados democratas têm legislações que protegem um pouco mais do gerrymandering, como o da Califórnia, por exemplo. Virgínia também está tentando uma maioria democrata, mas está difícil na justiça, então algumas projeções do New York Times de que de 6 a 12 cadeiras a mais para o Partido Republicano com essa decisão. E Estados Unidos, a decisão é uma decisão que vai aumentar a hiperpartidarização dos Estados Unidos, então a gente vai poder prever, independente da representação demográfica dos distritos, a gente vai poder ver a forma como ele vai ser recortado geograficamente, seus limites, vai me dizer se vai ser eleito um democrata ou um republicano, vai perder muita competitividade, vai ser hiperpolitizado, cada vez mais, e uma hostilidade à democracia multirracial que os Estados Unidos, nas últimas décadas, vinha construindo. É muito triste. Para mim, é um retorno da época do Jim Crow nos Estados Unidos. Esse é o peso dessa decisão da Suprema Corte. O que mostra que a Suprema Corte deixou de ser um instrumento de contenção dessa onda autoritária promovida pelos republicanos, né? Essa Suprema Corte, principalmente o Alito, o John Roberts, principalmente, da época do Bush, da época de Reagan, já se tinha essa intenção de atacar o Voting Rights Act, né? Esse que vem de 62, que vem nos direitos civis norte-americanos, que foi conquistado com tanto sangue nos Estados Unidos, e as palavras do Alito foram muito fortes, né? Se você fala que o redistritamento ele considera a raça uma discriminação contra eleitores não negros, a proteção do distritamento com foco em raça, ele está falando de um estado colorblind, é um estado que não vê que existe uma discriminação estrutural ainda óbvia nos Estados Unidos,
E isso, por princípio, é racista por princípio, né? E lembrando que racismo não é só uma postura individual, mas é o reconhecimento de uma estrutura de poder histórica e arraigada na sociedade. Se a Suprema Corte se coloca como ignorante com relação a isso, é isso que... Lembrar que o projeto aqui do Brasil, obviamente, porque isso tudo faz parte de um grande manual que é replicado em vários lugares, é também fazer um controle parecido na Suprema Corte. Imaginemos que que ganhe um Flávio Bolsonaro, que o bolsonarismo e o Centrão façam uma maioria no Senado, você não só com a possibilidade de levar o impeachment de ministro, mas você vai ter 4 ministros a serem indicados pelo próximo presidente da República no Brasil. Ou seja, nos Estados Unidos e no Brasil, o risco da ditadura da maioria, que é o fascismo institucionalizado. Agora, Gisele, nisso, 2 perguntas aqui, que até pouco tempo pareciam absurdas, mas dado o andar dos acontecimentos aí, primeiro, você acha que haveria, diante dessa progressão e da forma como tem se interferido com a ajuda da Suprema Corte no processo democrático dos Estados Unidos, você acha a essa altura absurdo pensar que o Trump daqui a pouco vai propor ter um terceiro mandato, ou seja, poder se reeleger e mudar a lei para poder se reeleger a mais um mandato, mesmo estando já também na casa dos 80 anos? Eu acho possível. E vou te falar por quê. A gente vai observando as eleições de meio de mandato, as eleições especiais, que não estão dentro desse cronograma, né? De meio de mandato, do executivo, e eu estou observando bastante os hearings, quando, por exemplo, os juízes federais são escrutinados, enfim. Eh, e os senadores democratas, eles fazem pergunta muito sobre a eleição do Trump, né? E todos que estão entrando estão dizendo a mesma coisa. A eleição, quem ganhou a eleição ali do John Biden e do Trump? Eles respondem em uníssono, em uníssono. O Joe Biden foi empossado presidente dos Estados Unidos. Mas ele ganhou. O Joe Biden foi empossado presidente dos Estados Unidos. Então, essa retórica de que a eleição foi roubada, e nessa eleição de mandato, que o Trump pode. Eu acho que isso pode causar. E eu também acho que essa discussão do terceiro mandato, que há um tempo atrás eu não achava mais possível, mas eu também já escutei alguns juízes federais se colocando com uma linguagem muito neutra quando eles são escrutinados, o que diz a Constituição com relação ao terceiro mandato. Isso aconteceu essa semana também, saindo pela tangente, saindo pela lateral, não sendo claros, que é o que a Constituição diz, que o Trump já teve 2 mandatos e, portanto, não pode concorrer ao terceiro. Então, eu estou vendo eles sendo escrutinados sobre essas 2 opções e todos saindo pela tangente. Então, a gente tem várias bandeiras vermelhas nessa administração do que está vindo por aí. E uma segunda pergunta, que é mais absurda ainda. Obviamente, a gente vê aí várias manifestações, nenhuma delas de alguém assim muito importante, mas tem crescido as manifestações sobre restrições ao voto feminino, né? A ideia de que as mulheres precisam perder o direito de votar, entre outras coisas. Não vão chegar até o ponto do Peter Thiel, que acha que as mulheres, na verdade, que o grande vantagem da inteligência artificial vai ser mandar as mulheres de volta para casa, né? E os imigrantes de volta para os seus países. É basicamente o que ele disse em Roma, naquele discurso lá, que ele fez, entre outras coisas. Mas, você, por exemplo, para levar a sério um movimento como esse burburinho sobre o voto feminino nos Estados Unidos? Infelizmente, sim, né? A gente tem esse murmurinho veio muito, principalmente dos pastores da igreja que é ligado ali, o Pete Hegseth, e ele aparece bastante na mídia, né? Esse movimento desse novo nacionalismo cristão que o Trump traz, e querendo dizer que a cabeça do lar política tem que ser o homem, e ou eles questionam o voto da mulher, ou eles ligam o voto da mulher sendo subserviente ao voto da cabeça do domicílio, que seria de novo o homem. Então, de novo, aquela retórica bastante reacionária.
desse movimento neonacionalista cristão, desse novo americanismo que eles estão beliscoso, como dizia o Zema aí dos Estados Unidos. E, infelizmente, eu acho que a gente tem que levar isso a sério, sim. Todo esse movimento de extrema-direita, ele veio muito na esteira, e é um retrocesso contra os avanços do progressismo, do movimento feminista, do movimento antirracista. É um bate de frente de tudo isso. Por isso que a gente fala tanto em woke, em guerra cultural, porque é um elemento importantíssimo para a gente fazer análise política hoje. Não dá para fazer análise política sem a gente não colocar as peças e como eles também se movimentam no aspecto cultural. Nassif, voltando aqui ao Brasil, ontem o governo acabou lançando o Desenrola 2. O que você achou do plano? É preparativo para o Desenrola 3. É inacreditável isso. Você não ataca a questão dos spreads bancários, que são escandalosos. Permite esse negócio das bets. Agora são bets legalizadas. Meu filho, o dinheiro que eu gasto em bet legalizado ou em bet não legalizado é o mesmo. Então, você tem todos os instrumentos aí para uma inadimplência. Daí, quando a inadimplência explode, o que você faz? Você pega os bancos, sempre que você tem uma inadimplência dessa que você acha que você não vai receber, você dá um desconto, você já teve um baita lucro, até por esse esquema de juros sobre juros, né? O que esses bancos, principalmente as fintechs, fazem? Eu pego um empréstimo, eles dão um empréstimo sem analisar a condição, quando chega no final eu não consigo quitar, então eles dão outro empréstimo e vai criando o efeito bola. Daí, quando está lá em cima o efeito bola, você faz um desenrola, dá o desconto que você daria numa negociação convencional, permite esse negócio terrível que é o uso do fundo de garantia. O fundo de garantia é a reserva que o cara tem quando é despedido. Então, você permite usar o fundo de garantia nesse jogo, a pessoa limpa as suas contas aí e começa tudo de novo. E daí você tem declaração contra as bets e não tem. Por quê? Porque a bancada das bets. Aqui, o que foi feito nesse período, as heranças que vêm do período Bolsonaro, 2 heranças. A primeira do Roberto Campos Neto, com esse negócio das fintechs, que cria um poder financeiro. Você abre a porta, daí entram as fintechs, lá entra o crime organizado com aquela baita base financeira, econômica, imediatamente começam a influenciar política nas prefeituras e no Congresso, e daí fica uma força. Daí para tirar você não consegue. Bets, a mesma coisa. Hoje a bancada das bets é considerada mais agressiva, e cá para nós, né? Quando você pega os jornais de uma maneira geral, é bet para todo lado, Ou seja, você pega o crime organizado, traz para a economia formal, permite que ele ganhe musculatura, a partir daí ele usa os caminhos institucionais, comprar deputado, montar bancada, influenciar o Banco Central do Roberto Campos Neto lá, e daí você não consegue desalojar mais, né? É um nó complicado, viu? É um nó complicado. Aí uma herança aí do período Bolsonaro, uma vulnerabilidade do governo Lula com esse Congresso. Em algum momento, cá para nós, em algum momento lá, esse nó vai ser resolvido aí por outros caminhos. Eu só espero que o déspota que apareça, pelo menos seja um déspota esclarecido, mas o Brasil é tão pé frio que até os déspotas, com exceção do Getúlio lá atrás, até os déspotas são ignorantes, né? Mas, Couto, uma pergunta aqui, que a gente estava falando sobre Minas e tal. O quanto você acha que esse imbróglio Messias vai dificultar um palanque razoável para o Lula em Minas Gerais? Olha, acho que em Minas a situação realmente ficou enrolada, Sérgio, pelo fato de que tem a figura do Pacheco, né, no cerne dessa história. Se o Messias tivesse sido aprovado, toda aquela negociação em torno do nome do Pacheco para ser candidato ao governo do Estado, que veja, é uma negociação que durou tempo, né? Demorou para esse negócio sair. O Pacheco resistia muito, ele mesmo deixou claro lá atrás que queria mesmo era ir para o Supremo, foi preterido, e aí teve que o Lula fazer toda uma recostura na conversa com o Pacheco para que ele não só, digamos, aceitasse ter sido posto de lado, mas aceitasse também concorrer ao governo de Minas
né, como candidato apoiado pelo Lula. Para isso até mudou de partido, foi o PSB. Mas diante desse cenário, e até eu diria, talvez uma certa desconfiança que pode pairar sobre o Pacheco nesse caso, como será que ele se conduziu? Ele também articulou, né, pela derrubada do Messias, né? Ele também votou contrariamente à derrubada do Messias. Quer dizer, ele era o nome favorito do Alcolumbre. O Alcolumbre desejava mais a ele do que ele próprio desejava se tornar presidente não, membro do Supremo Tribunal Federal. Então você tem aí uma série de questões que eu diria foram abaladas nesse processo. Mas vale algo que eu falei mais cedo, né, nesse programa, que é o seguinte: às vezes a melhor coisa é deixar esfriar, encaminhar as coisas como se nada houvesse acontecido, né, tentar acomodar e tocar a vida em frente, né? Acho que é isso que o governo muito provavelmente vai tentar fazer em Minas, até porque, cá entre nós, né, hoje em Minas não tem plano B, não tem muito para onde o governo correr se não for o candidato Pacheco. Tudo foi se direcionando nesse sentido. Então, substituir o Pacheco hoje seria uma coisa inviável e mais. Tenderia a tornar ainda mais complicada a relação do presidente Lula com o Senado Federal, com outros daqueles que compõem a base do governo no Senado Federal, com o próprio PSB, que recebeu o Pacheco. Então, eu acho que, enfim, como dizia a minha avó transmontana, né? O que não tem remédio, remediado está. E assim vai. E eu acho que é por isso que o Pacheco sobrevive como candidato. Bem, agradeço quem nos acompanha até agora, Gisele, Cláudio Couto e Nassif. Até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima, Gisele e todo mundo aí que nos acompanhou. Bom, Gisele, Couto, Sérgio, até mais. Sempre um prazer estar com vocês. Até mais.